Meu nome é Alfredo Salim Elito, hoje eu tenho 61 anos, nascido dia 2 de julho de 1958. Sou paulistano da gema, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo e moro em São Paulo e pretendo morrer em São Paulo. Eu nasci na maternidade Matarazzo, na Alameda Rio Claro. Eu sou filho de imigrantes sírios, meus pais vieram da Síria. Hoje está na moda falar refugiados, né? Naquele tempo não eram refugiados, eram imigrantes, mas eles saíam desses países do Oriente Médio com o mesmo motivo de hoje. Lá, uma dificuldade muito grande por causa de guerra, por causa da economia muito difícil, e vieram para a América, para vencer na América. Muitos vieram para os Estados Unidos, outros países, México, Canadá, aqui na América do Sul, Argentina, Chile. Meus pais vieram, cada um numa época, mas vieram e se casaram aqui em São Paulo. Toda a minha família, da parte de pai, se fixaram aqui em São Paulo. Primeiro começaram no interior do estado de São Paulo, depois se fixaram aqui em São Paulo. Tenho 2 irmãos, Camilo, que também atualmente é médico, e Sandra. E o que eu posso dizer para vocês? Eu me formei médico, eu não sei por que escolhi a profissão medicina, mas desde criança, desde que eu me conheço por gente, eu dizia para o meu pai e para minha mãe: eu quero ser médico. Não tinha médico na minha família. O que eu conhecia de medicina era um médico da minha família, que era um faz-tudo daquela época, né? Até posso homenageá-lo, porque tenho muito carinho por ele, já falecido, acabou falecendo sob meus cuidados, Dr. Jorge Zaidan, que ele era clínico, ele era ginecologista, era ortopedista, cardiologista, ele era o típico médico de família. E eu me identificava muito com ele e queria fazer medicina, eu queria lidar com o ser humano. Foi o tempo todo o que eu mais quis fazer. Não gostava de pensar em direito, não tenho nada contra, engenharia, arquitetura, outras profissões, ou como eu, na minha coletividade, nunca pensei também em veredar para comércio, para indústria, nada. Eu desde criança quis ser médico. Meu irmão também queria ser médico, mas eu não posso dizer que me transformei, me veredei para a medicina porque meu irmão queria fazer. Não, era uma coisa que eu tinha na cabeça, ser médico. Tive minha formação estudantil aqui em São Paulo, estudei num colégio chamado Claretiano, no primário, ali coincidentemente, na Jaguaribe com a Avenida Angélica, é onde eu estudei o primário, o ginásio, naquele tempo, primário era do 1º ao 4º ano. Depois eu fui para um colégio do Estado, Instituto Estadual de Educação em Anguera, na Lapa, onde eu nasci e morei muito tempo. Passei no exame de admissão, que era um verdadeiro vestibular. Lá fiz da 1ª à 4ª série do ginásio. E aí fui fazer o colegial, que já era colegial. Antigamente tinha científico, clássico e normal, mas o científico que era para ciências biológicas. E aí no meu tempo já era colegial. No colégio objetivo, não era cursinho não, foi colégio objetivo. E dali eu parti para o vestibular para medicina. Fiz N vestibulares, porque hoje o vestibular para medicina é muito difícil, naquele tempo era muito mais difícil. Tínhamos pouquíssimas faculdades de medicina na região da Grande São Paulo, no estado de São Paulo, certo? Tinha algumas faculdades fora, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas tínhamos aqui na Grande São Paulo, Santa Casa, a Pinheiros, naquele tempo tinha também Experimental, que era um anexo da Pinheiros, a Escola Paulista de Medicina, a USEC,
que é Santo Amaro, tinha o ABC, já existia aquela faculdade. Mais distante tinha Ribeirão, que era a USP também, Jundiaí, Santos, que mais? Taubaté, onde meu irmão estudou. Tínhamos algumas outras escolas que não me lembro bem. Mas tentei, naquele tempo, fiz vestibular Sorocaba, que era uma bela faculdade também, que é até hoje. Então eu me lembro que eu não consegui USP nem Escola Paulista, mas consegui o vestibular da Santa Casa, fui bem sucedido e lá, como excedente, fiquei lá esperando aquela lista, e rodando para poder ser chamado, e eu tinha muita vontade. Uma vez eu conheci a Santa Casa por fora, passeando com meu pai, achei o prédio lindo, o ambiente gostoso. Eu nunca conheci a Santa Casa por dentro, mas tinha como uma meta estudar na Santa Casa. Passei nos outros vestibulares, passei em Santos, passei em Taubaté, passei em Sorocaba, no ABC, Santo Amaro, passei em vários vestibulares. Mas aí, nas vésperas do início das aulas, fui chamado para cursar a Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Eu entrei no ano de 1976, então naquele tempo era a 14ª turma, que é a turma que eu pertenci, certo? O que eu posso dizer sobre cursar medicina na Santa Casa? Comparado ao que eu vejo hoje, meu filho hoje é médico, ele se formou na USP, mas me chamava a atenção que eu falava para ele: escuta, você está no 2º ano, você não frequenta ainda o hospital? Eu falava: não, pai, eu tenho os cursos básicos, o hospital vai ser mais tarde. Então eu lembro muito bem que na chegada, levando o trote, aquele trote danado, aquele sofrimento todo, mas que naquele tempo, eu acho que o mundo era outro, nós encarávamos muito bem, não tinha encrenca, não tinha briga, não tinha assédio, nada, tinha aquele maltrato dos veteranos para com os internos. E depois, a partir de 13 de maio, naquele tempo ainda existia o baile do calouro, aí nós tínhamos a libertação dos calouros, mas desde o primeiro dia fui recebido por um dos veteranos, que falou: Salim, você vai ficar com o meu armário. Então, de repente, eu recebi um armário simples, um armário desses de vestiário, uma chave que me foi passada, e a partir daquele dia eu passei a ter um armário no corredor da morfologia da Santa Casa. Esse corredor ficava perto da toca, que era a lanchonete lá da faculdade, que era um lugar assim bem pequenininho. Outro dia eu fui convidado para um almoço lá, agora está grande, está espaçoso, virou um restaurante mesmo. A toca era uma toca, era um buraco, certo? Com algumas mesinhas ao ar livre fora do espaço físico da toca. Tinha a morfologia, que era o local onde se tinha aula de anatomia, se dissecava cadáver, que se estudavam as lâminas. Ao lado da sala de necrópsia, que tinha onde era patologia, e subindo uma escadaria você já estava dentro do hospital, onde tinha o departamento chamado DM, que tem o DM1, DM2, DM3, que era o de medicina, de clínica médica, o DC, que era o departamento de cirurgia, 1, 2, 3, andando um pouco mais, você andava um pouco mais à frente, tinha o pavilhão Fernandinho, que era da ortopedia, tinha o local onde era a pediatria, com o pronto-socorro da pediatria, tinha o pronto-socorro central, tinha que mais? Tinha a farmácia, certo? Enfim, tudo aquilo que era o complexo hospitalar da Santa Casa estava absolutamente à nossa disposição o tempo todo, desde o primeiro dia. Nós éramos carecas ainda, calouros, e já tínhamos acesso, lógico, com respeito. Você não podia ir lá explorar o paciente, examinar, mas
você via aquela enfermaria toda à sua disposição. E tinha um anfiteatro também ali bem colado, onde nós tínhamos as aulas, e a medicina social no edifício que era o Conde Lara, onde tinham vários andares da dermatologia, medicina social, vários e vários andares, um diferente do outro, mas tudo à nossa disposição. Não precisávamos atravessar uma rua, não precisávamos atravessar nem andar pela calçada. Dentro do complexo hospitalar Santa Casa, nós tínhamos acesso a tudo. Então, chamou muito a minha atenção, e chama até hoje a minha atenção, a minha formação médica dentro da Santa Casa. Por que eu hoje sou considerado um generalista? Eu fiz clínica médica, eu quase virei um pneumologista, mas aí na minha residência, na hora de escolher no R3, eu optei em manter a formação de clínica médica que eu fiz no servidor público estadual e não derivei para nenhuma especialidade. Então eu me formei em 81, já com aquele espírito de clínica médica. Eu era um forte candidato à residência de cirurgia. As pessoas da cirurgia gostavam muito de mim, eu também gostava muito da cirurgia, tudo, mas na hora de optar, de escolher, eu acho que pelo tipo de formação que eu recebi na Santa Casa, eu acho que foi uma coisa muito pesada para a minha decisão de partir para a clínica médica. Essa é a visão generalista da medicina, certo? No tempo que eu me formei, se falava muito que já não tinha futuro a clínica médica, não tinha futuro ser médico de famílias, como foi o Dr. Jorge Zaidan para a minha família, mas eu apostei em fazer clínica médica, mas tentando trabalhar no hospital de ponta. Então isso me trouxe a acabar a Santa Casa por uma série de motivos, que naquele tempo tinha até um comentário que não ia ser oficializada a residência na Santa Casa. Eu fui para o servidor público estadual. Eu passei na residência da Santa Casa e passei no servidor público. Fiquei 2 anos no servidor público de clínica médica e aí fui convidado a trabalhar numa equipe de intensivistas e generalistas do Hospital Sírio-Libanês. Então, logo eu acabei minha residência, eu já tinha esse convite. Não sei se era uma questão étnica ou não, porque eu sou de família árabe, sou de família síria, né? Então, eu comecei a frequentar o Hospital Sírio-Libanês. O Hospital Sírio-Libanês, naquela época, eu me lembro bem, era um hospital de 180 funcionários, tinha uma UTI maravilhosa, que foi o que alavancou o hospital, de 12 leitos, que era pioneira no Brasil, foi a primeira UTI adequada, uma primeira UTI com conceitos de falências múltiplas, de respiração artificial, de tratamento de choque, que foi feito aqui no país, com um grande grupo de grandes médicos que tinham se aperfeiçoado fora do Brasil, vieram e abriram a UTI dentro do Hospital Sírio-Libanês. Um dos membros dessa UTI me chamou, foi o João Batista Bezerra, me chamou para participar da sua equipe. E dali, da Santa Casa do servidor, parti para a minha vida dentro do Sírio-Libanês, lá cheguei e lá fiquei. Até hoje, a minha casa é o Hospital Sírio-Libanês, é onde eu vivo, onde eu trabalho, onde eu ensino, onde eu aprendo, onde eu participo de atividades de gestão, que seja, de conselhos, cursos que possam ter, debates, reuniões médicas, reuniões clínicas, tudo isso eu faço dentro do Hospital Sírio-Libanês. Mas eu tenho certeza que a minha formação generalista e humanística que eu adquiri, que eu recebi dentro da Santa Casa de São Paulo, ela me empurrou a trazer essa formação, esse conceito,
esse tipo de atividade para um hospital de alta complexidade, hospital de grandes especialidades, que é o Sírio-Libanês. Então hoje eu digo que no Hospital Sírio-Libanês nós temos médicos generalistas, vários, médicos de família, no conceito de medicina de médicos de família como de antigamente, uma coisa que na segunda metade do século XX começou a se perder, que aí começou só a proliferar muito a especialidade, aí de repente se percebeu que a especialidade só ela não consegue praticar uma boa medicina. Você precisa ter um generalista centralizando as coisas para colaborar e ter a colaboração dos especialistas. Então, isso eu aprendi na Santa Casa. Na Santa Casa, desde o começo, eu aprendi o conceito de uma boa história, de uma boa anamnese, de um bom exame físico, de discussão de caso, de hipóteses diagnósticas, de ver o paciente como um todo, ver o lado humano do paciente, certo? Não pensar no doente só como doença, mas no doente como ser humano, no doente como um ser que está doente, mas ele é muito mais do que um doente, um portador de uma doença. Isso eu aprendi os 6 anos que eu tive na Santa Casa. Os 6 anos que eu tive de faculdade, sempre me foi dada essa informação, essa carga, essa mensagem, e eu consegui, isso eu acho que foi um grande mérito que eu obtive. Trazer de um hospital público, de um hospital de atendimento da população carente, de indigentes, de lidar desde o primeiro ano, quer dizer, a sala de anatomia, de morfologia da Santa Casa, era abaixo do DM onde tinha os pacientes internados, ou do departamento de cirurgia, ou próximo, pelo mesmo corredor você ia parar no pronto-socorro. Então, essa união total da faculdade, que não tinha fronteira entre o armário que o calouro recebeu para guardar os seus objetos pessoais durante 6 anos, e o local que ele ia entrar num centro cirúrgico, ou ia entrar no Hospital Santa Isabel, que é um hospital privado, ou participar de um plantão da ginecologia, obstetrícia, ou participar de uma atividade dentro do pronto-socorro, eram muito próximas. Eu entendo, eu acho interessante isso. Eu não precisava atravessar nenhuma rua para andar em qualquer parte da medicina praticada na Santa Casa. Então, isso mexeu muito comigo e me trouxe uma inspiração mesmo. Isso eu abri mão de fazer cirurgia, não tenho nada contra, tenho muito contato com vários cirurgiões, mas eu Alfredo Salim Elito, aprendi na Santa Casa e transportei isso para um hospital de alta complexidade, de alta tecnologia, que é o Hospital Sírio-Libanês. Eu transportei essa ideia de um médico generalista que cuida de famílias. E é assim que eu me comporto dentro do Sírio. Eu tento centralizar os pacientes, eu tento ter uma visão global dos pacientes e seus familiares, chamando as especialidades de acordo com a necessidade, mas sempre com a minha participação de generalista, de clínico geral. Então, o Hospital Sírio-Libanês, um hospital com a fama que ele tem hoje de ser um hospital de alta complexidade, ainda no fundo é tocado por clínicos, com generalistas que participam, e cada vez mais se comprova que quando eles estão presentes, eles melhoram o resultado das terapêuticas, independente da especialidade. Então, aquele conceito de que o clínico geral acabaria, já foi destruído. Pelo contrário, até a medicina hoje percebe que ele é necessário, que os especialistas, eles cuidam muito do foco da especialidade deles, mas não conseguem cuidar do paciente como um todo. É aí que entra a participação do generalista, que na Santa Casa foi muito bem explorado, foi um grande aprendizado.
certo? Até na minha relação pessoal com os amigos, com colegas, o curso na morfologia, os plantões, medicina social, enfim, as bebedeiras que nós tínhamos todos juntos, traziam uma unidade de como é que eu posso dizer? De humanização da medicina. A Santa Casa, eu acho que pela arquitetura e até pelo conceito religioso, não sei se eu posso dizer o conceito religioso, mas ela trazia o conceito de humanidade. E a humanidade, ela tem que ser vista como um todo, como generalizar, certo? O ser humano dentro da doença, dentro da sua família, dentro da sua profissão, dentro dos seus problemas, dentro do que ele, além de tratar a sua doença, o que mais pode estar acontecendo com ele, o que mais ele precisa de ajuda. Isso foi o que eu sempre aprendi na Santa Casa. Eu e meus colegas, eu e meus amigos. Nós estamos no ano de 2019, me formei em 81, são 38 anos de formado. Até hoje, convivo com grandes amigos daquele tempo, nós temos contato familiar, uns são padrinhos de casamento dos outros, nos reunimos não muito, porque todos têm lá, estão casados, têm seus problemas, têm sua vida pessoal, mas sempre que possível nos encontramos e lembramos sempre nas nossas conversas, nossas esposas até não aguentam mais, sempre que nos reunimos o assunto era algum fato que ocorreu no tempo de faculdade, alguma besteira, alguma brincadeira, algum fora, alguma bobagem que nós cometemos durante o aprendizado de medicina, mas sempre se comenta sobre isso e sempre falando sobre a parte de humanização. Foi uma coisa que eu aprendi demais na Santa Casa. Hoje eu sou um generalista, sou um clínico geral, trabalho no Sírio, tenho uma equipe formada, tenho 3 assistentes. Eu, desde 83, 84, quando eu comecei no Sírio, eu sempre tenho pacientes internados, de uma maneira ou de outra, ou chamados por outros colegas, ou pacientes do meu consultório. Aqui, esse consultório, ele é simplesmente na frente do Hospital Sírio-Libanês, certo? E gozo do privilégio de ser clínico da maioria dos meus colegas, dos meus amigos de panela e de turma e de seus familiares, vivendo os problemas mais banais e problemas mais sérios. Já tivemos falecimentos já de colegas, até não posso deixar de citar um dos membros da minha panela, Dr. Eduardo Putinelli, se formou comigo da minha panela, da minha mesa, e fez ortopedia, muito bem sucedido, e ele teve um tumor e realmente não resistiu, e nós ficamos juntos com ele até o final, ajudamos a cuidar dele, e seus familiares, seus filhos, sua esposa, até hoje tem um grande relacionamento comigo e com a minha família. Então, eu estou citando essas coisinhas para mostrar o que significa ser médico, o que significa ter feito uma faculdade com um teor humanitário, o que é viver dentro de um hospital desde o começo. E mesmo estando afastado da Santa Casa desde 1981, ainda fica na minha memória tudo que eu aprendi. A base da minha formação médica totalmente voltada à parte humana, à parte generalista, que eu aprendi na Santa Casa. E dando como conselho para todos, o que vocês serão como médicos, vocês vão aprender na faculdade. O resto aí é aperfeiçoamento, é evolução, é progresso. Mas a essência de você como médico, você aprende dentro da faculdade. Porque dentro da faculdade, você vai aprender coisas que você nunca aprendeu antes. A essência da medicina, você vai adquirir na faculdade, na educação médica, na educação como ser humano. É lógico
que as coisas que eu faço hoje, em termos de terapêutica, de exames, de tecnologia, eu não fazia em 1981, quando eu me formei, ou quando fiz residência, ou no começo da minha profissão. Naquele tempo eram desafios mais interessantes até, porque não tinha tecnologia. Lembrem-se vocês que quando eu me formei médico, não existia tomografia. Imagine então ressonância, imagine então outros exames, imagine então outras tecnologias evolutivas. Não existia tomografia, existia exame físico, história, existia raio-x simples e estava começando a ultrassonografia, que é hoje um exame tranquilo, banal, né? Não chega aos pés de um PET-CT, não chega aos pés de uma ressonância, não chega aos pés de outros exames. Mas, independente dessa evolução, eu ainda pratico o que eu fiz no começo da minha faculdade, que é o tratamento de relação médico-paciente, de uma boa anamnese, de uma boa história, de um bom exame físico, do respeito pelo paciente e vice-versa, certo? Da confiança, da hipótese dos diagnósticos, aí sim começar os tratamentos, as terapêuticas, certo? Mas sempre estando presente ao lado do seu paciente e ao lado da família que confia em você no seu dia a dia de medicina e vice-versa.